Olá, boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês, amados? Estamos de volta para mais uma aula de religião nessa tarde. Trago hoje como título, para a nossa aula de hoje, fé. O título da nossa aula de hoje é fé, alimento e força. Certo? É um assunto bem interessante, falando de algo, bem especial para todos nós, que é em relação à fé, que todos nós seres humanos temos, diferenciadas uma das outras, mas claro, ela existe, Então, baseada em alguns versículos bíblicos, a gente vê algumas referências bíblicas falando realmente sobre a fé. Jesus dá vários exemplos para a gente, dentro da sua palavra, sobre o que é fé. Muitas pessoas receberam, a cura da parte de Jesus, quando ele diz que grande é a tua fé. Então, o que realmente é a fé? Então, a fé é um elemento indispensável para nós cristãos, para todos nós seres humanos. E a fé torna o cristão realmente mais forte, mais capacitado. Hebreus diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Realmente, a fé é algo muito lindo de ser visto, Quando nós trabalhamos essa questão no nosso lado em relação à fé, nós observamos o quanto ela é linda e importante para cada um de nós. Você acreditar que algo vai te acontecer, ou você acreditar em algo que você não vê, isso é muito maravilhoso, gratificante, Como nós podemos achar. Então, são pessoas positivas, realmente, quando utiliza da fé, Nós observamos que realmente são pessoas que são muito positivas, esperançosas, com a certeza daquilo que eles querem, o que desejam. Então, a fé realmente ela não pode faltar para todos nós, independente de qual seja a sua crença, Independente de qual seja a sua religião, a fé ela é interessante existir dentro de cada um de nós. Então o texto ele começa dizendo, numa frase de Tolstói, que diz o seguinte: a fé é a força da vida. Se o ser humano vive, é porque acredita em alguma coisa. Então fechou quando eu falei que a fé ela é independente de crença, A fé é quando o ser humano realmente acredita em alguma coisa. Porque todos nós temos a nossa fé e acreditamos. Começando aí a nossa aula, diz o seguinte: esta é uma saudação comum nos filmes da série Star Wars. A força esteja com você. A sintonia com a misteriosa força acaba fazendo Luke realizar o que parecia impossível. Mas no começo a confiança era fraca, talvez de ser bem treinado pelo pequeno mestre Yoda. No filme Império Contra-Ataca, ele não consegue levantar uma nave no pântano porque não acredita que é possível. E olha só, a nossa fé, acontece as coisas nas nossas vidas, primeiramente porque a nossa fé faz com que isso aconteça. Se nós tivermos pensamentos positivos, na fé de que aquilo que nós tanto desejamos, que nós estamos querendo vai acontecer, ela vai acontecer. Quando nós colocamos algo, na nossa mente, que nós não podemos, que nós não somos capacitados para isso, também vai acontecer da mesma forma. Por quê? Porque a nossa fé ela acontece na medida que nós pensamos positivos e agimos. Então, a nossa fé ela vem de acordo com a nossa ação.
Se eu só disser que tenho fé, mas que eu não faço nenhum movimento para que isso aconteça, também não é legal. Eu também tenho que fazer alguma ação, ok? No caso dele aí, ele acreditava que ele não conseguiria, né? Mas o seu mestre sempre instruía ele que quando ele se disponibiliza a fazer e acreditar que vai dar certo, ele consegue. Porque a fé ela vem junto com a confiança e a força, né? Como mostra o próprio texto. A força, no caso, pode ser uma metáfora para a fé. Os sentimentos e os ideais que permitem que os seres humanos realizem grandes coisas e resistam diante das tristezas e dificuldades. Mas não basta ter um dia pensando no ideal. É essencial uma alimentação constante para que o poder invisível por trás da vida se torne eficaz. E esse poder invisível por trás da vida que se torna eficaz é a nossa fé. Então não basta nós ficarmos somente pensando em algo, em idealizar algo, em realizar algo, se a gente não for atrás. Então, é ter fé de que você vai conseguir, é algo que você quer conseguir, mas também você precisa tornar isso eficaz. Precisa fazer o esforço. Tudo que tem vida precisa se manter ligado a algo que lhe dê força. Esse algo deve ser sempre renovado, bem cuidado para que não se enfraqueça. E aí ele cita alguns exemplos mostrados aí nas imagens. Plantas que não são regadas morrem. Claro, né? Então, trazendo isso em relação à nossa fé, a nossa fé ela tem que estar sempre exercitada. Nós temos que estar sempre em constante, vamos dizer, movimentação, fazendo algo, né, para que ela venha a cada dia a ser renovada. Cada um sabe a maneira de como fazer esse algo, né? Muitos vão buscar esse alimento nas suas igrejas, né, na sua comunhão com Deus, no seu cultuar, que cada um tem os seus, e sai de lá renovados. Amizades que não são cultivadas se perdem. Em relação aos exemplos que ele cita, né, que aquilo que nós não cultivamos constantemente vai indo e ele acaba. Então, o exemplo que ele dá da amizade, ela precisa ser cultivada para que ela permaneça. Talentos alimentados com práticas constantes se desenvolveram. Ele mostra, né, um rapaz praticando um tipo de esporte. Então, cada vez que se pratica, mais se ganha habilidade, né? E fica, vamos dizer, mais resistente ao realizar o seu trabalho. Competência profissional, sempre bem cuidada, cresce. É um outro exemplo, né? De que nós precisamos estar sempre alimentando, cuidando de algo que nós queremos que aconteça, na verdade. Você com certeza já ouviu falar de pessoas com muita força interior. Talvez conheça algumas. É gente que desperta admiração pelo que consegue realizar e principalmente pela firmeza e coragem que apresenta nas situações difíceis. Não é coisa que depende de riqueza ou força física, é energia de dentro que vem de quê? Convicções ideais, uma educação que preparou bem para a vida, uma atitude aprofundada de fé em Deus ou em valores de fraternidade, solidariedade, etc. Então, as coisas, para acontecer, nem todas elas dependem de riqueza ou força física. Então, ela depende daquilo que vem de dentro de você. No caso, ele cita, né, da energia de dentro de você. Então, quando nós agimos com convicção, com ideais, sabemos que algo vai acontecer, porque nós vamos fazer aquilo dali colocando a nossa fé de que tudo vai dar certo, certo? Então, a educação que prepara-se para a vida.
uma atitude profunda de fé em Deus ou em valores de fraternidade, solidariedade, etc. No próximo ponto, ninguém tem essa força interior de uma vez por todas. Ela pode crescer ou se perder, dependendo do cuidado com que cada pessoa se liga ao que lhe dá sustento. Como uma pilha que constantemente se recarrega, nossas forças precisam estar ligadas a uma tomada que comunica a energia. Capacidades físicas precisam de comidas e exercícios. O que ele mostra no parágrafo? Que nós precisamos estar alimentados em todas as áreas da nossa vida. Então, ele dá um exemplo que nossa fé, ela é como uma pilha, né? Deve estar constantemente sendo carregada. Então, tudo que é alimentado é fortalecido. Como que a gente é fortalecido em relação a esse assunto? Eu já falei isso lá no começo da aula, né? Que a fé ela é alimentada a partir do momento em que você busca esse alimento. É através de oração, é através de cultuação. Então, essa é a forma que nós encontramos de alimentar a nossa fé a cada dia. Aí ele dá exemplo que cada área da nossa vida precisa de algo para serem recarregados, para serem capacitados, para estar sempre renovados. Na capacidade física, ela precisa de comidas e exercício, precisa estar bem alimentado, na verdade, para poder ter a capacidade física dele boa, né? Se estiver mal alimentado, não vai ter energia para desenvolver as suas atividades físicas, é claro. O próximo, dotes intelectuais crescem com estudo, reflexão e observação. É uma outra parte, né, que também são alimentadas através de atos que nós temos que nos disponibilizar a buscar, a fazer. Então, até aqui ele mostra que tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos, nós precisamos ser trabalhados de alguma forma. Precisamos buscar de alguma forma. Se é na fé, estar sempre, né, procurando renovar, fortalecer da maneira que você acha que pode ser feito de acordo com suas crenças. Se é na prática de esportes, é alimentando-se bem. Se é crescendo intelectualmente, é estudando, é buscando, né? Fazendo observações, como diz o próprio texto, nos estudos, fazendo reflexão, enfim. Afeto se alimenta de atenção, delicadeza, conhecimento mútuo. Nesse e em todos os outros campos da atuação humana, quem deixa de se alimentar enfraquece. Interessante que ele mostra que todos os campos, todas as áreas da vida, ela precisa ser alimentada. A partir do momento que você deixa de alimentar essa área, ela vai ser enfraquecida. E com o tempo pode ser esquecida e não voltar mais. Isso pode vir a acontecer. As religiões são grandes fornecedoras de energia para as realizações humanas. Mas não basta ter adotado uma religião e recebido a instrução básica inicial. A palavra religião vem de religar. As religiões insistem na renovada ligação permanentemente cultivada com a fonte espiritual de onde brotam. Essa ligação se faz por meio de ritos, orações, leitura, devota de textos sagrados ou contatos com a tradição oral. Vivência comunitária com o grupo que partilha a mesma fé, por exemplo. Isso eu acabei de falar para vocês, que é uma forma da gente estar, vamos dizer, renovando, ligando novamente a nossa fé, sempre estando buscando, né, alimento para a nossa fé, da forma que todos acham que devam buscar. E aí ele mostra, né, muçulmanos têm a obrigação de rezar 5 vezes por dia. Budistas exercitam-se em práticas que buscam facilitar a iluminação.
Religiões tribais têm rituais variados que reforçam a ligação com a divindade. Então, nesse ponto ele mostrou que cada um tem os seus meios de como buscar esse renovo, de como buscar esse alimento a cada dia em relação à fé. Ela é variada, ela é diferenciada, né, na vida de todos. A forma de como buscamos, ela é diferenciada na vida de todos. Então, nós olhamos o quê? Que os muçulmanos, ele tem a obrigação de rezar 5 vezes por dia. Isso é de acordo com a cultura deles, né? Então, eles fazem essa busca, né? Esse momento de interação, esse momento de buscar, de renovação, 5 vezes por dia. Os budistas, eles já exercitam para facilitar a iluminação. Então, a forma deles buscarem, né, esse renovo para essa energia deles é na forma de meditar. E aí vem, de acordo, ou seja, de um jeito ou de outro, cada povo ou grupo religioso sabe da importância da prece e do rito, que são as tomadas, que ligam a pessoa à força do poder divino. O grande objetivo não é tanto seguir o que o poder sagrado realize, o que a pessoa pede, é construir dentro de cada um uma segurança maior, uma firmeza resistente, a capacidade de realizar o que parece difícil ou impossível. E aí nós observamos, né, o budismo, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Cada um, as fotos mostram cada um buscando alimentar-se, a fortalecer a sua fé a cada dia da sua forma, né? De acordo com a sua religião. Ok, meus queridos? Então a gente fica por aqui. Esse assunto ele é um pouquinho extenso e na próxima aula a gente termina. Tudo bem? Até a nossa próxima aula.